Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter. Nesta aula, falarei sobre o comando compare less equal number. Então, o comando compare less equal number é um comando que compara dois números e verifica se um número é menor ou igual ao outro. Tá? Menor ou igual. Né? Então, um comando de tomada de decisão que permite implementar em um robô uma capacidade de inteligência simplificada. Né? É uma forma de inteligência. Quando você dá uma capacidade a um robô de tomar qualquer tipo de decisão, você está implementando um certo nível de inteligência nele, por menor que seja. Tá certo? Existem várias aplicações para esse tipo de comando, né? Esse comando de decisão. Para tornar um robô inteligente, para que ele execute várias operações, dependendo da decisão que ele tomar, né? Mas nessa aula eu me limitarei apenas a falar sobre a funcionalidade dele, tá? E não sobre as aplicações que são diversas, tá certo? Então tem um exemplo simples aqui, de um algoritmo que eu usei em uma outra aula, e eu aproveitarei esse algoritmo para explicar, né, esse comando, tá? Expandirei a minha área de código aqui, clicando na setinha para cima, fica do lado direito aqui do meu editor de código, tá? Então veja que tem um algoritmo simples aqui, eu reduzirei um pouquinho mais a fonte, eu reduzi já, tá certo? Ok. Então veja que nós temos aqui o bloco do comando compare less equal number. Perceba que ele aceita parâmetros, né? Linha 1 de parâmetro, linha 2 de parâmetro. Ele aceita 3 parâmetros abaixo dele. Né? Então, repetindo, less equal, né? Ou seja, compare less equal number. Ele faz uma comparação entre dois números para saber se o primeiro número é menor ou igual ao segundo. Certo? Neste caso aqui, eu explicarei como funciona esse programinha que eu montei, né? E perceba que ele tem comandos complementares. Então vamos lá. No primeiro comando alloc memory, o que eu faço aqui nesse bloco de comando? Eu estou guardando na unidade de memória 1 o valor 1200, certo? E no outro alloc memory aqui, eu estou guardando o valor 1500 na unidade de memória 2. Muito bem, eu tenho na unidade de memória 1 guardado um valor, na unidade de memória 2 um outro valor. Aqui no comando compare less equal number, eu faço uma comparação dos conteúdos dessas duas unidades de memória. O meu comando ele está comparando, na verdade, os dois números que estão nessas unidades de memória. Está comparando o conteúdo da unidade de memória 1 com o conteúdo da unidade de memória 2. E nesse caso, ele verificará então se o conteúdo da unidade de memória 1 é menor ou igual ao conteúdo da unidade de memória 2. Neste caso, o que eu tenho na unidade de memória 1 é o 1200. Na unidade de memória 2, 1500. 1200 é menor que 1500? Sim, 1200 é menor que 1500, mas não é igual. Né? Então, esse número aqui, 1200, é menor ou igual a 1500? Sim, ele é menor ou igual. Então, na verdade, ele é menor. Né? Ele é menor. Na verdade, não é menor ou igual, ele é menor. Certo? Então, se ele é menor, significa que o comando compare less equal number, ele tomará uma decisão. Tá? Então, sempre que a condição for verdadeira, ou seja, que nesse caso é verdadeira, né, ele desviará o fluxo de execução do programa para uma outra linha que executará outras operações. É assim que você faz, então, o robô tomar decisões. Ele verifica uma condição, né, e se a condição for verdadeira, ele faz uma coisa. Se a condição for falsa, ele fará outra coisa, ou não fará nada. Nesse caso, sim. Ele verificará que, então, a unidade 1 contém um valor menor que a unidade 2, e ele desviará o fluxo de execução. Ele considera que isso é verdade, a condição é verdadeira, e desviará o fluxo de execução, desculpe, para esta marca de linha aqui, ó. Né? Aqui eu tenho uma menor ou igual ao segundo, né? Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, mas tudo bem. Aqui nesse caso, ele desviará o fluxo de execução para esta marca de linha aqui, ó, né? Que está declarada com o comando merk, né? Aqui, ó. Então, o comando merk é usado para definir uma marca de linha, certo? Aqui, eu teria que trocar esta mensagem, né? O primeiro é menor ou igual ao segundo. Tá? Então, aqui o primeiro é menor ou igual ao segundo. É isso? Não, tem alguma coisa errada. O primeiro é maior ou igual ao segundo e não menor. Eu acho que eu errei aqui, hein? Eu cometi um erro aqui, né? Mas, não, aqui está certo. Acho que está errado o outro exemplo que eu citei numa outra aula. Né? Então, aqui acho que está correto. O primeiro é menor ou igual ao segundo. É isso. Tá certo.
Então, retornando aqui ao comando compare less equal number. Se acontecer, né, se essa condição for verdadeira, né, ele desviará o fluxo de execução para esta marca de linha, declarada pelo comando merge, e logo em seguida executará o comando mains aqui, mostrando essa mensagem na tela aqui, ó, que o primeiro é menor que o segundo. Menor ou igual ao segundo. Né? Claro que se eu tivesse outros comandos abaixo desse, todos eles seriam, então, executados. Né? Tudo que estivesse a partir dessa marca de linha aqui seria executado. Então, o meu robô ele teria aqui tomado uma decisão, né? Ele teria avaliado uma condição e tomado uma decisão em relação a essa condição. E aí executando as tarefas pré-definidas pelo desenvolvedor. Tá certo? Bem, no momento aqui, então, eu acredito que isso funcionará, né? Nós teremos como resultado, se eu executar o robô agora, essa mensagem aqui, ó. Vamos ver, então? Clicarei no botão executar, no canto superior direito aqui do meu editor. Vamos ver? Observa que funcionou. O primeiro é menor ou igual ao segundo. Tá certo? Retornou a mensagem que nós esperávamos aqui, ó. Ok? Então ele verificou que, de fato, o primeiro número é menor que o segundo. Se for igual, né, será que ele ainda retorna a mesma coisa? Acredito que sim. Se eu colocar aqui 1.500, né, e 1.500, então nas duas unidades eu tenho o mesmo valor. Como ele compara e verifica se o primeiro número é menor ou igual, nesse caso ele também tomará a decisão de desviar o fluxo de execução para esta mensagem aqui embaixo. Ó. Por quê? Porque ele considera, se for igual, se os dois números forem iguais, esse comando também retorna, também considera a condição verdadeira. A condição continua sendo verdadeira. Vamos ver se isso funciona? Executarei de novo e a mesma mensagem deverá ser mostrada para a gente na tela aqui. Vamos ver. Cliquei no executar, confirmei a mensagem aqui e, olha aí, deu certo. Ele mostra a mesma mensagem. O primeiro é menor ou igual ao segundo, tá certo? Ok. Expandirei a área de código. Então vamos ver agora uma outra situação. Né? E se o primeiro número for maior? Se o primeiro número for 5.000? Né? Então agora eu tenho aqui o valor 5.000 na unidade de memória 1, né? E continuo tendo o valor, continuo mantendo o valor 1.500 na unidade de memória 2. Só que a coisa mudou, né? O conteúdo da unidade de memória 1 agora é maior, ou seja, 5.000 é maior que 1.500. Então o conteúdo da unidade de memória 1 agora é maior que o conteúdo que está na unidade de memória 2. Logo, esse comando compare less equal number agora retornará falso. A condição agora é falsa. Se a condição é falsa, o desvio de fluxo não ocorrerá. O desvio de fluxo para essa marca de linha não ocorrerá e o programa continuará a sua execução normalmente com os próximos comandos. Então, após o bloco de comando, né, da tomada de decisão, nesse caso, se a condição for falsa, né, se a condição for falsa, então a execução continuará nos próximos comandos, né, os comandos que vêm a seguir. Então veja que nós temos alguns comandos abaixo dele, né, desse bloco aqui, ó, abaixo desse bloco eu tenho então o comando mains, que mostrará uma outra mensagem na tela, e tem um comando endprog, que finaliza a execução do robô, que encerra o programa. Eu tive que colocar o endprog aqui, porque se eu não fizesse isso, se eu não encerrasse aqui a execução do programa, a outra mensagem aqui embaixo ó, seria mostrada também, além desta primeira. Então eu teria duas mensagens sendo exibidas sequencialmente na tela, que não é o que eu quero, né? Eu quero que o robô mostre uma mensagem ou a outra mensagem, não as duas. Portanto, se a condição for falsa aqui, né, eu tenho que colocar um endprog aqui, tenho que finalizar o programa após mostrar esta mensagem onde estou com o mouse. Por quê? Porque eu mostraria a mensagem e não quero que ele mostre outra, eu quero que ele só mostre esta e pronto, acabou. Ele seguiu um caminho, ele tem que seguir um caminho, né, um único caminho, ou um outro caminho, mas nunca os dois ao mesmo tempo, no caso de um comando de tomada de decisão como esse. Né? Então, para que não acontecesse esse problema de duas mensagens serem exibidas sequencialmente, né, eu estou interceptando aqui a execução do programa, estou interrompendo através do comando endprog, logo após, né, o robô mostrar esta mensagem aqui do caminho falso. Ou seja, quando o comando né, de tomada de decisão retorna falso. Tá certo? Então você precisa interromper, né, deixando bem claro que eu tenho que interromper aqui a execução após mostrar a primeira mensagem, para que a segunda não seja exibida, porque não é o objetivo. A segunda só deve ser exibida aqui, ó, segunda mensagem, caso a minha condição seja verdadeira. Que aí ocorrerá, então, no caso, o desvio de fluxo aqui, ó. Né? Tá certo? Ok. Vamos executar o programa novamente e vamos ver se essa mensagem aqui será mostrada desta vez, né? Porque agora a condição mudou. Como eu já disse, o primeiro valor é maior que o segundo, ele não é menor. Né? Então vamos ver aqui. Clicarei no botão executar novamente. Confirmarei a mensagem de início.
Veja que aconteceu realmente o esperado, né? Ele mostrou aqui na minha caixinha de texto aquela outra mensagem, ó, passou por aqui. Então ele verificou que a condição aqui, né, a condição desta vez não retorna verdadeiro, retorna falso. A condição é falsa. Então não ocorre o desvio de fluxo. Certo? Ok? Quero mostrar aqui uma outra situação interessante, que é o seguinte: e se eu não quiser usar as unidades de memória para fazer essa comparação? Se eu quiser comparar diretamente os valores, um valor com o outro, né, eu também posso fazer isso. Basta que eu substitua as unidades de memória do comando compare less equal number pelos valores reais. Eu posso colocar aqui, ó, 5.000, né, e posso colocar 1.500 aqui, certo? E aí eu não preciso mais atribuir esses valores em unidades de memória. Veja, agora eu faço uma comparação direta entre os dois valores. Estou comparando diretamente 5.000 com 1.500. Então eu estou dizendo para ele, olha, compare less equal number, verifique para mim se esses dois valores, né, se o primeiro valor, desculpe, é menor ou igual ao segundo. Nesse caso, o primeiro valor não é menor ou igual ao segundo, né? Não é menor ou igual. Ele continua sendo maior que o segundo. Então, acredito que, neste caso, a condição continua sendo falsa, né? Então, eu acredito que, como não ocorrerá o desvio de fluxo aqui, ó, para essa marca de linha, né? Essa última mensagem que foi exibida continuará sendo exibida aqui, ó, passou por aqui. Se eu executar o programa novamente, a mensagem passou por aqui, ainda será exibida, né? Sendo que o endprog, esse comando endprog, ainda continuará sendo executado. O programa será mostrada essa mensagem e o programa será encerrado. Certo? Ou seja, não mudou, né? O resultado da operação não foi modificado, não mudou. É o mesmo resultado da operação anterior. Né? A única coisa que foi modificada é que eu retirei as unidades de memória usando os valores reais, sem atribuir esses valores em unidades, sem guardá-los em unidades para depois fazer aí a comparação, né? Sem fazer a comparação entre unidades, né? E sim entre valores. Vamos ver se funciona? Executarei, novamente clicando no botão executar, e o esperado aqui, né? O que eu espero é que essa mensagem seja exibida novamente aqui, ó. Vamos ver? Cliquei, confirmarei o início. Ó, veja que deu a lógica, né? É isso mesmo, passou por aqui. Essa é a mensagem então que foi exibida. Funcionou, tá certo? Então isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje, o comando compare less equal number, tá certo? Assista os outros vídeos no canal da Inteligência Computacional para você conhecer mais sobre a linguagem AI Scripter. E muito obrigado, até a próxima aula.